E aí? Então vamos lá. Gente, eu vou convidar vocês a abrir a Escritura em dois lugares. Você vai abrir em segundo livro de Reis, capítulo 18 e 19. O texto principal que eu vou ler com vocês também, segundo livro de Crônicas, capítulo 31, o versículo 20 em diante, e depois o capítulo 32. Tá? Eu vou começar com vocês no capítulo 31 de segundo Crônicas, a partir do versículo 20. E eu quero muito a sua atenção, sabe, muito a sua atenção, porque você vai ver que você tem um Deus que peleja as suas guerras se você confiar nele, se você fizer a vontade dele. Vocês acharam segundo Crônicas 31? Coloque a mão sobre a palavra, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós levantamos a voz a Ti em oração, primeiro para te agradecer por Tua palavra, quão maravilhosa é a Tua palavra, e queremos também, meu Senhor, fazer alguns pedidos ao Senhor. Em primeiro lugar, que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, e que o Senhor nos dá capacidade, discernimento, que venhamos conseguir entender aquilo que o Senhor vai nos falar. E também queremos te pedir que cumpra em nós a sua vontade, seja feita em nós a sua vontade, que a tua palavra venha produzir em nós exatamente aquilo que o Senhor quer que seja produzido. Fala conosco, em nome de Jesus, todos digam amém. Versículo 20 do capítulo 31 de 2 Crônicas, eu vou ler com você. Assim fez Ezequias e todo Judá, fez o que era bom, reto, verdadeiro perante ao Senhor seu Deus. Eu vou ler de novo. Assim fez Ezequias e todo Judá. Quem que é Ezequias? É o rei. Quem que é Judá? É o país, é o estado. Fez o que era bom, reto, verdadeiro perante a sociedade? Não, perante o Senhor seu Deus. Que uma coisa é aquilo que é certo diante da sociedade, outra coisa é aquilo que é certo diante de Deus. Versículo 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração fez, e mais o que? Prosperou. Uma folhinha adiante, capítulo 32, versículo 29, depois eu vou retroceder. Edificou também cidades, no plural, possuiu ovelhas, vacas em abundância. Por quê? Porque Deus lhe tinha dado numerosas prosperidades. 30. Também o mesmo Ezequias, é o mesmo, tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Olha só que lindo. Ezequias prosperou em tudo o que fez. Você vai falar o seu nome, não o do Ezequias. Por exemplo, você vai falar assim: Everaldo prosperou em tudo o que fez. 1, 2, 3. Mas isso tem um começo. Isso aqui é só a consequência de um ato. Se você voltar comigo no capítulo 29, eu gosto dessa palavra, nós já pregamos aqui algumas vezes. Você vai ver que para tudo tem jeito, e só depende de você. Você quer saúde? Quantos aqui querem saúde? Diga amém. Faz uma atividade física e come bem. É simples. Tem um preço a se pagar em tudo. Se eu me alimento mal, não faço nenhuma atividade física, eu estou dizendo que eu não quero uma boa saúde. Pastor, graças a Deus eu não tenho nada. Assim seja, mas até quando vai durar isso? E na sua velhice, como é que você vai estar? Eu estava falando para alguém: se você não investe na sua saúde, você vai gastar com a sua doença. E não adianta bater na madeira, porque você vai fazer igual
piada que eu vi. A pessoa assim bateu na madeira e estava tão assim esquecido, bateu na madeira assim. Ai meu Deus, quem está batendo na porta? Então, o que você quer para a sua vida? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. O que você quer para a sua vida? É a decisão que você está tomando hoje. Eu quero ter uma velhice de acordo. Então se alimenta bem e faz uma atividade física, seja ela qual for. É bicicleta, vai andar de bicicleta. É uma caminhada, academia, futebol, vôlei, basquete. Aquilo faz alguma coisa. Porque senão depois você vai ficar na fila da oração. Pastor, ora porque eu estou parecendo aquela ave. Qual? Condor. Estou com dor nas costas, com dor para todo lado. Estou parecendo aquela ave, o condor. Vocês entendem ou não? Então esse cara, ele assume o reino, ele não fica reclamando. Versículo 1 do capítulo 29, preste atenção, como depende da nossa fé em Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Quantos anos ele tinha? Quando começou a reinar, em 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que ele fez, pastor, em primeiro lugar? Ele abriu a porta do templo, da casa do Senhor e reparou. Então ele começa pela obra de Deus. Tá, microfonia um pouquinho, Tiago, por gentileza. Versículo 5, ele trouxe os levitas no centro e disse: ouve levitas, santificai-vos, santificai a casa de Deus, e tirai do santuário. O que é para tirar do santuário? A imundícia. 6, porque os nossos pais fizeram que era mal perante o Senhor e prevaricaram o nosso Deus, e deixaram o nosso Deus e viraram as costas do tabernáculo e voltaram-lhe as costas. 7, fecharam a porta do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto ao santuário, ao Deus de Israel. Resultado: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá, sobre Jerusalém, entregou ao terror, espanto, assobios, e vocês estão vendo com os próprios olhos. O 9, Natália, leia por gentileza, eu vou repetir com você. Os nossos pais foram mortos na guerra. Os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas embora como prisioneiros. Isso é um retrato da vitória ou da derrota? Derrota do povo do mundo ou do povo de Deus? De Deus. Ele é rei de Judá. Quem é Judá? Judá é o povo de Deus. Então o povo de Deus está derrotado, mas eles acreditam em Deus, eles acreditam. Só que eles viraram as costas para Deus, simplesmente assim. E Deus respeitou a decisão deles. Eu viro as costas para Deus, a hora que vem a luta, eu quero a ajuda de Deus? Não, eu virei as costas para Ele. Ele simplesmente está respeitando a decisão que você tomou. Deus não foi prioridade, Deus não foi a coisa mais importante na sua vida. No dia que a doença bater na porta, quem que você vai clamar? Quarta-feira, quem esteve aqui, Elias chega na casa de uma viúva desafiando ela. Tinha um laço de morte contra o filho dela. Ela sabia? Não. E se ela perde aquela oportunidade? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: e se você perde essa oportunidade hoje? Ou você acha que um WhatsApp para o pastor vai resolver seu problema? No máximo eu posso te orientar. No máximo, te apontar o caminho, a direção é essa. Esse cara fala: nossos pais viraram as costas para o Senhor, só vem derrota. Então eu vou começar do jeito certo, eu vou começar pelo altar, eu vou começar pelo meu relacionamento com Deus. É o versículo 10, é espetacular esse versículo. Olha o que está escrito: agora eu decidi, agora eu estou resolvido. Ele decidiu o quê? A fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que Ele desvie de nós o ardor da sua ira. Repete comigo, fala assim: eu decidi o quê?
que você decidiu? É uma questão de escolha. Eu comecei com a parte boa, que tudo que Ezequias fez, ele prosperou. Sim ou não? Os primeiros versículos que nós lemos, sim ou não? Sim. Mas a prosperidade caiu do céu do nada para a vida dele? Não, ele tomou uma decisão. Eu não vou agir igual os meus pais agiram. Eu não vou virar as costas para Deus. Agora, as coisas aconteceram da noite para o dia? Não, nós estamos no capítulo 29. A vitória nós lemos lá no capítulo 32 e no capítulo 30. Houve um processo. No capítulo 30, você está com Bíblia de papel? Deve ter um título aí: a celebração da Páscoa. Antes, no capítulo 29, ainda, versículo 21, versículo 20, a minha Bíblia tem um título, não sei se a sua tem ou não? Se tem, me ajuda aí, o que tem aí? Ezequias promove a reforma. Na sua Bíblia, Raquel? O templo é dedicado a Deus. A minha aqui, ó. Ezequias restabelece o culto a Deus. Nós vamos voltar a cultuar a Deus. Nós vamos parar de ser show. Nós vamos parar de ser uma padaria. Nós vamos parar de dar aquilo que o povo quer e vamos oferecer aquilo que Deus merece. Culto, adoração. Você vai parar de vir na igreja para pedir e vai oferecer o seu culto ao Senhor. E Ele vai cuidar de você. Aí nesse culto, versículo 21, mandou trazer 7 novilhos, é totalidade, perfeição, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor de onde? Do reino, do santuário e de Judá, e os filhos de Arão, o sacerdote, que os oferecem sobre o altar eles estão numa miséria danada, irmão. Eles estão numa situação muito difícil. Aí no capítulo 30, tem um título aí na sua Bíblia. Ele celebra a Páscoa. Não tinha mais celebração de Páscoa, de lembrar que como Deus tirou o povo do Egito. Então ele está restabelecendo as honras ao Senhor que acontecia no templo. Não tem como dar errado. O que está escrito em Provérbios 3? Honra ao Senhor, com o quê? Com a vida, com tudo que você tem, com a sua vida, os seus bens, tudo. Em primeiro lugar, a vida. Ele vai fazer transbordar de vinho os seus lagares. Ele vai fazer transbordar os seus celeiros de trigo. Ele é fiel. Não tem como dar errado. Capítulo 31, versículo 3 em diante, eu estou falando da reforma. A contribuição que se fazia o rei da sua própria fazenda. Ô Raquel, eu vou repetir contigo, como é que está escrito esse versículo 3? 31, 3. Os seus touros, os seus carneiros. O rei dava dos seus animais para o sacrifício. Era o holocausto é totalmente queimados. E era oferecido de manhã à tarde, todos os dias. Acabou ou não? Continue. Para o sacrifício, para serem totalmente queimados, era oferecido nos sábados, na festa da lua nova, e nas outras festas fixas, tabernáculo, Páscoa. E quem que dava essas ofertas para tudo de festa aí? O rei. Mas aí, se o rei quer o povo abençoado, ele vai fazer assim, o versículo 4. Além disso, ordenou ao povo. O povo fazer o quê? Moradores de Jerusalém, que contribuísse também. Eu vou fazer a minha parte, vocês, povo, vai fazer a parte de vocês. Você ora por mim, pastor? Não, eu oro com você. Agora eu vou ficar orando e você vai ficar no frozor, no bem bom? É ruim. Pastor, você leva meu nome para oração? Eu levo, mas você vai orar também? Ah, pastor, não consigo, eu também não consigo. O que estragou a igreja foi pastores.
Você vai trazer seu nome aqui, eu vou orar e Deus vai mover. Não, você vai trazer o seu nome aqui, eu vou orar, você vai orar, a igreja vai orar, todo mundo vai orar e Deus vai responder. É assim que funciona. O rei deu, aí ele ordena ao povo a parte devida. Versículo 5. Logo que se divulgou essa ordem, preste atenção no versículo 4, Mansandrinha, esse versículo 4, como que começa na Bíblia da senhora? E ordenou, foi um pedido? É uma ordem. Então não é se o povo quisesse, tem que fazer. Nós vamos mudar a nossa vida. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus vai mudar a nossa vida, mas nós vamos fazer a nossa parte. Ô irmão, se eu fosse inconsequente, sabe o que eu ia fazer aqui? Assim como Deus mudou a vida de Ezequias, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar. E não vai nada. Só que isso eu gosto de ouvir, porque isso dá arrepio na escola, eu rodopio. Só que não muda a vida. Não muda, o princípio de Deus é esse. Versículo 5, logo se divulgou essa ordem, os filhos de Israel, o que eles fizeram? Trouxeram de que forma? Em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Também, além da primícia, o que eles trouxeram? Os dízimos de tudo, e trouxeram tudo em abundância. Num tempo de prosperidade ou no tempo de escassez? De escassez. Resultado, versículo 7. No terceiro mês começaram a fazer as primeiros montões, e no sétimo mês terminaram de fazer os montões. Terceiro para 7, 4 meses juntando. 8, vindo Ezequias, o rei, e os príncipes, e vendo aqueles montões, louvaram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas a respeito daqueles grande quantidade, daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que se começou o quê? A trazer o quê? Ofertas onde? Na casa do Senhor. O que aconteceu? Temos comidos, temos nos fartados, e ainda sobra em abundância. Por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo. Isso tudo está sobrando. Quando que Deus começou a abençoar o povo? Quando o povo começou a honrar. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de honra, eu estou falando de vida. Eu estou falando de estabelecer aquilo que é mais importante na sua vida. Se você não conseguiu dar sua vida para Jesus, você acha que você vai dar dízimo? De jeito nenhum. Agora, se a pessoa deu a vida para Jesus, essa pessoa vai ter dificuldade de contribuir com oferta, com ajuda? Lógico que não. Pastor, por que eu tenho dificuldade assim na área financeira? É porque você não converteu ainda. Eu sou muito honesto com você. A vida, que é a coisa mais preciosa, ainda não está na mão de Deus. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa aprender a confiar nele. Não é coincidência. Desde que o povo começou a trazer, nós juntamos montões e montões no tempo de escassez. Nós temos comido, está se fartando. Por quê? Porque Deus está abençoando o povo. Aí o povo traz, aí Deus abençoa, o povo traz, abençoa. Não, vai ter que parar. Aí manda o povo parar. O povo que entendeu, você acha que vai parar? É ruim. Eu não vou parar. Vocês entendem? Fala assim, repete assim comigo, fala assim: eu tenho a palavra de Deus à minha disposição, a qual, se eu crer, pode mudar totalmente a minha vida. Mas olha só, na vida existe dificuldades, irmãos. A vida da gente é que não dá para mostrar. Eu tenho aqui a frequência cardíaca, são altos e, se for numa linha reta, o que acontece? Morre.
Sabe essa luta que você está passando? Você vai vencer ela. Vai mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa luta você vai vencer. Só que fala para essa pessoa: vai vir outras. Só que você vai vencer as outras também. E vai vir outras. Eu olho para o Roberto, eu lembro do começo da caminhada, vindo a pé do Romano, passando em frente o lancheiro. Um dia eu como o lanche desse lugar. Nosso Deus, Ele muda as nossas vidas se a gente confiar nele. Só que vai vir outras lutas. Aí, olha que coisa linda. Lembra o versículo 20 que nós lemos? Assim fez Ezequias e todo Judá o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Lembra que nós lemos isso? Mas olha o versículo 1 do capítulo 32. Depois dessas coisas, e depois dessa o quê? Fidelidades. O que aconteceu? Veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, e o seu propósito, a sua intenção, era tomar posse delas. Interessante, irmã Raquel, serva do Deus vivo, Luciana, que depois dessas coisas e depois dessas fidelidades, depois de todas essas bênçãos, quem que vem? O inimigo. E Deus deixou? Deixou. Ele vai deixar. A paz está repreendido em nome de Jesus. Não está não, irmão, senão você morre. Se você não tiver luta, você não tem vitória. E foi um inimigo, mas tão poderoso, que a chance de Ezequias vencer era quase zero. Você quer ver o discurso? Foi mais ou menos assim. Preste atenção, olha para mim fazendo favor, não leia, porque senão você não vai entender. Depois nós vamos ler juntos. Primeiro ele fala para Ezequias: se submete a mim, que aí eu vou deixar vocês viver. Ezequias não, Ezequias está na fé. De jeito nenhum, não vou me submeter ao diabo. Senaqueribe representa o inimigo, Satanás, que tem uma proposta, entre aspas, boa para você. Satanás não vai fazer uma proposta ruim para você não, preste atenção, uma proposta boa. Ezequias não ouviu, ele fala na língua judaica para o povo. E Ezequias, diante do inimigo, ele está forte. Diante do povo que ele reinava, ele se mostra forte. Mas diante do Senhor, ele se derrama. Ele rasga o coração. Eu aprendo isso. Então, diante do inimigo, você está derrotado em nome de Jesus. A irmã Sandrinha pergunta como é que eu estou, irmã Sandrinha? Voando, igual águia. Mas diante do Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me responder, eu não sei o que será da minha vida. Por quê? Eu vou reclamar com aquele que pode resolver. Vocês acham que todo dia que eu estou bem? Mas pode parecer um dia mais nervoso. Mais nervoso não, mais agitado. Mas eu não vou mostrar fraqueza. É ruim. Agora tem gente que mostra fraqueza e o diabo fica dando pulo assim, lá no inferno de alegria. Você chega assim, com aquela cara comprida, 3 metros, parecendo uma cara de cavalo. Só de cara tem 3 metros. Como é que está, irmão? Está mais ou menos. A minha vontade é falar para você o seguinte: se cara comprida resolvendo o problema, eu vou encumpridar a minha também. Repete comigo o seguinte, fala assim: diante do inimigo, eu vou mostrar fortaleza. Diante do povo, eu vou mostrar fortaleza. Mas diante do Senhor, eu vou abrir o meu coração. Olha a afronta que ele recebeu, preste atenção. 32:9. Depois eu vou ler lá em Reis, onde que eu pedi para vocês abrirem, que lá tem coisas que aqui não tem, e aqui tem coisas que lá não tem, mas é o mesmo assunto. Não dorme não, em nome de Jesus, tá? Pelo amor de Deus.
9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, e vos deixavos sitiar Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para vocês morrer de fome, de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? 12. Não é esse mesmo Ezequias que tirou os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas de um altar vocês vão prostrar sobre ele, e somente diante de um altar vocês vão queimar incenso? Não sabeis vós o que os meus pais fizeram a todos os povos da terra? Acaso puderam de alguma maneira os deuses das nações daquela terra livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas? Agora, pois, não deixe o Ezequias enganar vocês, nem ele incite vocês assim. Não dei crédito a ele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, e nem das mãos dos meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Esse cara está afrontando quem? Ele está comparando ao nosso Deus aos outros. A atitude do povo vai determinar se esse Deus que eles falam que é grande, na verdade é grande mesmo ou é pequeno. Agora, o que eu acho interessante aqui, sabe o que é, Raquel? Olha a acusação que esse cara faz. Não deixa o Ezequias enganar vocês, não. Não foi esse Ezequias aí que derrubou todos os altares e falou para vocês adorarem só um Deus? Ou seja, o testemunho dele está correndo o mundo inteiro. Olha para a pessoa que está até lá e fala assim: e o seu testemunho? Lá no meio dos ímpios, como é que é o seu testemunho lá? No aniversário que você vai, na festa que você vai, na faculdade, como é que é o seu testemunho? Como é que eles conhecem Deus lá? Pastor, só tomar uma cervejinha lá não dá nada. Não dá nada? E o testemunho? Igual um ímpio, igual um profano, lá no meio, igual uma piriguete lá no meio, não dá nada. E o testemunho? Vocês entendem? O testemunho dele está correndo. Não é esse Ezequias aí que arrancou todos os altares e falou que vocês vão adorar só um Deus só? Irmãos, as coisas não acontecem por acontecer, não. As coisas acontecem por um propósito. Esse cara está afrontando: eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. O que o Ezequias podia fazer, pastor? Ele fez. Eu vou ler o que Ezequias fez, mas daqui a pouquinho. Vocês estão com a fitinha marcada aí? Que eu vou voltar. Vai lá, em 2 Reis então, que nós vamos ler essa mesma palavra de uma forma diferente. O Rabi Zaqué que eu vou ler com vocês aqui, ele é o comandante, Senaqueribe é o rei, tá bom? É outra pessoa, pastor. Não, é a mesma. Versículo 27, 18 ou 27, eu falei 19, né? É 18. Mas Rabi Zaqué lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor a dizer-te essas palavras a ti somente, a teu senhor? E não, antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam conosco o seu próprio excremento e beba a sua própria urina? É uma pergunta. Versículo 28. Então Rabi Zaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do supremo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque ele não vai poder livrar vocês das minhas mãos. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar em quem? No Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e livrará essa cidade, ela não será entregue na mão do rei da Síria. 31. Não deis ouvido a Ezequias,
porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes. Preste atenção o que o diabo está propondo para você. Faz as pazes comigo. E faz mais o quê? Vinde a mim. Mais o quê? Comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um água da sua própria cisterna. Continua a proposta: até que eu venha, vos leve para uma terra igualzinha de vocês. Então para que vai levar? Vou levar vocês para uma terra igualzinha à vossa. Terra de quê? Cereal, de vinho, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveira, de mel, para que vivais, não morrais. Não dê ouvido a Ezequias, porque ele está enganando vocês, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um e a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpate? Onde estão os deuses de Serfavaim, Ena, Iva? Acaso livraram a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desse país que os livraram da sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei Ezequias: não lhe respondei nada. Olha para mim fazendo um favor. A proposta do inimigo é boa ou é ruim? Vocês vão comer da plantação de vocês, vocês vão beber da cisterna de vocês, vocês não vão ter falta de nada. Eu vou levar vocês para uma terra boa igual essa. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: qual proposta que você vai aceitar? Você vai ouvir ao Senhor? Ou você vai aceitar a proposta do inimigo? Posso te dar um conselho? Se você aceitar a proposta do Senhor, depois me procurar, eu simplesmente falar: você está colhendo o que você plantou. Você escolheu isso para a sua vida. Você escolheu. Não engane vocês a Ezequias não, porque com Ezequias vocês vão ter que adorar um Deus só. Comigo aqui não. Na sexta-feira você pode partir o pagode. Aqui. Vai. Aqui vai ter que adorar só um Deus, irmãos. Aqui vai ter que dar testemunho. Aqui vai ter que fazer uma aliança com esse Deus em adoração. Confiar nele. Vocês entendem? Nós temos que aprender. A todo instante o inimigo está fazendo proposta para nós. Para todos, inclusive para mim. Eu decido qual que eu vou aceitar. O Ezequias, ele fez o que ele pôde. Marca aqui que eu vou voltar aqui, mas vai lá em 2 Crônicas. O versículo 1 e diante, do capítulo 32. Vocês acharam? Você vai ver que nós lemos esse versículo aqui, ó. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Versículo 5. O versículo 2: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido pelejar contra Jerusalém. 3, resolveu, de acordo com seus príncipes, seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade, e eles ajudaram. O 4, muito povo se ajuntou a ele, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? 5, ele se reanimou. Então, chegou a vir um desânimo nele? Ele se reanimou. Mas o que ele fez? Restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele construiu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, a cidade de Davi, e mais o que? Fez armas e escudo em... Ele viu o inimigo, ele ficou parado. Ele sabia que o inimigo era muito maior do que ele. Ele sabia que a chance dele vencer o inimigo era 0.
Mas mesmo assim ele ficou parado? Não, ele fez o que ele pôde, mas o principal está por vir. Pôs oficiais, versículo 6, de guerra sobre o povo, reuniu na praça da cidade. Olha que lindo, ele lhes falou ao coração, dizendo: o que ele falou? Versículo 7: sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão está com ele, porque há um conosco maior do que aquele. Eu não aguento. Não tenha medo, não assuste, há um conosco que é maior. Há um conosco que é maior do que está com ele. O 8, o começo. Porque com ele está o quê? O braço da carne. E mais conosco está o Senhor, o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não tenha medo. Aquele que é maior e mais forte está contigo. Não tenha medo, aquele que é maior, aquele que é mais forte está contigo. Você tem que aprender a confiar nele. Toca na pessoa que está do teu lado e fala: confia somente. A maior arma foi essa. Ele construiu um muro, ele construiu torre, ele construiu escudo, construiu espada, construiu arma, mas a maior arma ainda estava por vir. Não tenha medo. É uma multidão, é muito maior do que nós, mas há um conosco muito maior do que todos que estão com eles. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode dizer obrigado, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é o maior, não existe ninguém semelhante ao Senhor. O Senhor é maior do que o câncer, o Senhor é maior do que qualquer tipo de doença, enfisema pulmonar, trombose. O Senhor é maior do que qualquer problema cardíaco, maior do que qualquer nódulo, maior do que qualquer tumor, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer problema familiar. O Senhor é maior do que tudo, o Senhor é maior do que todos. Há um conosco maior, com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, conosco está aquele que é maior. Aleluia! O povo olhando para o seu rei, e o seu rei dizendo a palavra desse, como é que esse povo vai reagir? Como um gatinho ou como um leão? Leão, gente, pelo amor de Deus, vem miserável, eu arranco a sua cabeça. Mas aí você vai ver na sequência, o versículo que nós lemos: ninguém conseguiu livrar o seu país das minhas mãos. Aí volta lá, em 2 Reis, capítulo 19. Você vai ver aonde está a resposta. Se nós entendermos essa palavra, 19 verso 1. Tendo o rei Ezequias ouvindo isso, lembra que nós lemos os versículos anteriores? Existe um Deus que pode livrar. Quem é Deus? Ouvindo isso, Ezequias, o que ele fez? Rasgou as suas vestes, fez mais o quê? E cobriu de pano de saco, e fez mais o quê? Para onde ele foi, gente? Para a casa do Senhor. Versículo 2. Leia para mim, por gentileza, Natália. Eu vou ler contigo. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, o Sebna, que era o escrivão, e os sacerdotes, os anciãos, fosse falar com quem? Fosse falar com o profeta Isaías. Então ele entra no templo para adorar. Só que agora ele manda falar com o profeta Isaías. O que ele precisa? De uma resposta de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Construí escudo, lanças, construí muros. Falei com o povo que o Senhor é grande. Só que agora eu preciso do Senhor.
É isso que a gente tem que fazer. Você não vai mostrar fraqueza diante dos homens, mas diante de Deus você vai cobrir de pano de saco. Você vai se humilhar, falar: eu estou com medo, estou sem forças. Só sabe o que o médico falou e eu estou com medo. Vocês entendem? Versículo 5 do mesmo capítulo 19, leia, Natália. Os funcionários do rei, esse pessoal, essa galerinha aqui, o que tem? Levaram a mensagem. E Isaías mandou, os funcionários do rei de Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe mandou essa resposta. Que resposta? O Senhor Deus diz. Eu vou ler aqui, que está melhor aqui. Isaías disse: dizei isso ao vosso rei. Assim diz o Senhor: não tema por causa das palavras que você ouviu, as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu vou colocar nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei que caia morto a espada. Olha a resposta que o homem de Deus, que Deus dá. Fala para o Ezequias não ficar com medo daquilo que ele ouviu. Então, profetiza sobre a vida, tá? Para a pessoa que está lá, Deus está falando para você não ficar com medo. Deus está falando para você não ficar com medo. Versículo 14 do mesmo 19, nós já vamos terminar. Vocês acharam? Tendo Ezequias, essa carta é do inimigo, tá? Sabe aquelas afrontas lá? Foi escrita por carta e mandado para o rei. Quero ver quem vai livrar, quem vai fazer isso. Que ele gritou para o povo, mas para o rei mandou essa carta. Então vamos lá. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, o que ele fez? Ele leu. O que ele fez? Subiu à casa do Senhor. E o que ele fez mais? Ele colocou a carta diante de Deus. Preste atenção que nós vamos fazer. Versículo 15. E orou perante ao Senhor, dizendo: ao Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Olha a adoração. Tu somente é Deus em todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê todas essas palavras de Senaqueribe, a quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. É verdade também que lançaram no fogo todos os deuses deles, porque não eram deuses, senão obra da mão dos homens, madeira, pedra, e por isso foram destruídos. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. A hora que ele recebe o diagnóstico do médico, a hora que ele recebe o aviso prévio, a hora que ele recebe a notícia de derrota, para onde que ele vai? Para a casa de Deus. E ele coloca, está aqui o diagnóstico que o médico deu. Ele falou que eu tenho 3 meses de vida. Está aqui as portas fechadas, os boletos, as dívidas, eu sei que a culpa é minha, mas está aqui. O meu problema, o seu problema é que a gente fica contando a nossa história triste para todo mundo. E diante daquele que pode resolver, a gente não coloca. Por que essa semana você não coloca a sua empresa diante de Deus? Por que essa semana você não pega o seu CNPJ, coloca lá diante de Deus? Você não coloca a sua carteira profissional? Por que você não coloca o resultado do exame? Como se você estivesse falando com a pessoa, porque Deus é uma pessoa. É que você não acredita que Deus é uma pessoa e que está contigo na sua oração, que senão, Senhor, senta aqui, deixa eu mostrar um negócio para o Senhor. Foi isso que Ezequias fez? Foi. A carta de afronta, de tudo, ele coloca, e o que ele ora? Senhor, não existe outro além de Ti. O Senhor domina sobre tudo, sobre todos os reinos, o Senhor é criador dos céus e da terra. Só que o que ele falou é verdade. Todos os reinos ele destruiu. Sabe os deuses? Ele destruiu também. Mas eu tenho ciência que não eram deuses, por isso que foram destruídos. Era madeira, era pedra, porque Deus mesmo só é o... Então, livra-nos. Não é porque nós merecemos, não. Para que todos conheçam quem é o Senhor.
assim: o que Deus vai fazer na minha vida é para a glória dele. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, preste atenção, vocês acharam? Assim diz quem? O Senhor, o Deus de Israel: o quanto você me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu já te ouvi. Isso aqui é maravilhoso. Se eu fosse você, grifava a respeito do que você pediu, desse diagnóstico médico, eu já ouvi. A respeito que você me pediu, a respeito desse inimigo, eu já ouvi. Eu já ouvi. Assim diz. Foi o muro que ele fez que ia dar vitória? Foi a espada que ele mandou fabricar que ia dar vitória? Foi os escudos? Quem que foi? O Senhor. Mas ele ficou parado? Então repete comigo, fala assim: eu vou construir os muros, eu vou construir as espadas, eu vou construir os escudos, eu vou estar pronto para a guerra, mas eu tenho certeza que a minha vitória vem do Senhor. Oh, aleluia. Fecha teus olhos, ore, mas não fecha a sua Bíblia ainda não. Assim diz o Senhor, diz para Ezequias, diz para Maria, diz para o José, diz para Natália, diz para Raquel: a respeito do que você me pediu, eu já ouvi. Se eu fosse você, era alegrava o seu coração e agradeceria. Se eu fosse você, fala para eles que a respeito daquilo que eles me pediu, eu ouvi. Fala para eles a respeito daquilo que eles me pediram, eu ouvi. Vamos terminar? Versículo 34. Porque eu defenderei essa cidade. Diz quem, gente? Diz o Senhor. Para livrar, por amor de quem? Por amor de mim mesmo, diz o Senhor, e por amor de Davi, o meu servo. Versículo 35 em diante. Assim naquela mesma noite o anjo do Senhor partiu e matou 185 mil guerreiros. Está escrito isso na sua Bíblia? Quem que matou mesmo? Que se encontrava no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jazia sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado. Tem tradução que diz envergonhado, o rabo entre as pernas. Voltou para onde? Nínive, onde permaneceu 37. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu Deus Nisroque, em seu próprio templo, olha o que acontece: os seus filhos Adrameleque e Cerezer o assassinaram a fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então o seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Deus cumpriu a palavra dele? Eu creio. Você lembra qual o primeiro versículo que você leu nesse culto hoje? Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso que nós... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, simples. No dia que ele assumiu o reino, ele falou: eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Nossos pais fecharam a porta do templo, eu vou abrir. Nossos pais encheram o templo de imundícia, eu vou tirar. Nós vamos oferecer o que nós temos de melhor para o Senhor. Lá no versículo 10, quando ele diz: eu decidi fazer uma aliança com Deus de Israel. Quando ele fez tudo isso, ele tinha noção do problema que ele ia enfrentar? Não, não tinha. Mas isso que ele fez lá atrás fez diferença lá na frente na vida dele? Fez. Então seja fiel hoje. Faz uma aliança com o Senhor hoje. Porque eu não sei, você não sabe o que o inimigo está armando para nós lá na frente, mas Deus sabe, e por causa da nossa aliança com Ele hoje, Ele vai livrar.
Repete comigo o seguinte, fala assim: tem coisas que eu vou fazer, mas tem coisas que é só o Senhor. É uma parceria, é nós e Deus, é Deus e nós. Quem tem intimidade fala: é nós, Senhor. Só para quem tem intimidade, é nós, Senhor, é nós. Fecha teus olhos. Eu sei que tem Senaqueribe que precisa ser vencido na sua vida, que você não está conseguindo. Mas você vai conseguir. Ele vai te ajudar. Edifica altares, renova aliança. Eu decidi fazer uma aliança, eu decidi cumprir o meu chamado, eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu decidi fazer uma aliança com o Deus de Israel. Eu decidi a ser um servo, uma serva em excelência. Eu decidi a cumprir o meu chamado com excelência. Eu vou fazer o melhor para o meu Deus. E esse Senaqueribe na minha vida será vencido. Escreve uma carta. Vamos fazer o seguinte: escreve uma carta. Traz semana que vem, vamos colocar aqui em cima. Escreve uma carta. Tudo que o inimigo está afrontando você. Eu quero meu carro. Não é isso não. Se você escrever isso, você não entendeu nada. Tudo aquilo que te machuca, que está sendo afrontado, uma situação que você não está conseguindo vencer, seja ela quem for, você vai colocar essa carta. Nós vamos vir aqui diante do altar. Senhor, está aqui, ó. O Senhor vai liberar uma palavra. Diz para minha serva, diz para o meu servo: eis que eu ouvi. Amém. Você pode reclinar sua cabeça, pode ficar sentado, você pode falar com Deus neste momento, você pode chorar. O Senhor sabe o que acontece com cada uma dessas pessoas que aqui estão. Existem pessoas, meu Senhor, que estão orando. Existem pessoas que estão apresentando diante do Senhor uma situação muito maior e muito mais forte do que ela, do que ele. Mas não existe nada mais forte e mais poderoso que o Senhor. Nós colocamos diante de Ti, nós derramamos diante do Senhor a nossa alma, o nosso ser. Existem pessoas que estão assistindo agora, Senhor, em casa, ou que vão assistir depois também, e que precisa da Tua resposta, que ouviram esta palavra, vão agir em cima desta palavra. Por favor, Senhor, estenda as Tuas mãos, por favor, inclina Teu ouvido. O Senhor sabe que estamos sendo afrontados nessa área da vida. O Senhor sabe do medo que está no nosso coração. Nós construímos muros, nós construímos espadas, nós fabricamos escudo, mas nós sabemos que isso não é suficiente contra o inimigo que se levantou contra nós, porque aquilo que eu vier a fazer é insuficiente. Eu posso lutar com todas as minhas forças, que eu não vou conseguir, porque o Senhor sabe muito bem. Mas eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor faz, porque não existe outro além de Ti, não existe Deus além de Ti. Tu és único, Tu és único, e não existe impossível para o Senhor. Nós vamos escrever, Senhor, na verdade escrevendo, nós vamos pegar essa carta da afronta que está na nossa mente, está dentro de nós, e nós vamos externar ela diante do Senhor. Até quando? Até quando? Vamos ser afrontados, vamos passar essa situação, até quando? Mas eu não vou reclamar não. Diante de tudo e de todos eu vou mostrar força, mas diante do Senhor eu vou rasgar o meu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida que está em casa, em nome de Jesus.